Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse encontro semanal de meditação integrativa e autoconhecimento. Eu sou a Thaís Yenaga, terapeuta artística, psicoterapeuta junguiana e professora de meditação. E nessa aula de hoje a gente vai então completar a ativação da matriz ou rede da árvore da vida no corpo humano de energia. Esse olhar, né, essa abordagem da meditação integrativa entende o ser humano como uma unidade composta pelos corpos físico, etérico, que é o nosso corpo vital, nosso corpo de energia, o corpo anímico, né, ou alma, e o nosso corpo espiritual, que tem a ver com o nosso eu superior, né, o nosso eu maior. Os 10 centros, né, da matriz de rede do padrão da árvore da vida, eles estão conectados através de caminhos, ou que a gente pode chamar também de canais de energia. Então, existem exatamente 3 caminhos horizontais, né? Assim como existem 3 pontos de ancoragem do nosso corpo astral, né? Que são os centros da cabeça, do coração e da barriga, associados ao pensar, o sentir e o querer. Continuando no padrão de rede da árvore da vida, existem 7 caminhos verticais ou canais de energia verticais. Assim como existem 7 pontos de ancoragem para o nosso corpo de vida etérico, né? Por exemplo, os 7 chakras, esses nossos 7 centros de energia, são órgãos que fazem parte desse nosso corpo vital, né? Do nosso corpo etérico. E existem 12 caminhos diagonais nesse padrão de rede da árvore da vida, assim como existem 12 pontos de ancoragem para o nosso corpo físico, né? Então tem muitas tradições que trazem essa ideia dos 12 meridianos de energia, né, na medicina chinesa. A gente tem os 12 signos do zodíaco que estão relacionados a partes físicas do nosso corpo. Na aula seguinte eu vou aprofundar mais sobre esse conhecimento, mas eu estou aqui introduzindo brevemente só para você saber o que relaciona, né, esses canais verticais, horizontais, com que está relacionado esses canais verticais, horizontais e diagonais do padrão de rede da árvore da vida. Então isso nos leva, né, a completar esse trabalho que a gente começou, né, da construção da matriz de rede da árvore da vida no nosso corpo humano de energia. E na última aula a gente ativou os 8 centros, né, os outros 8 centros desse padrão de iniciação poderoso, né, e também os caminhos que conectam cada um desses centros nessa matriz ativa ou rede ativa. Então agora a gente vai ativar, né, os 2 últimos centros, né, para construir, e também a gente vai construir os últimos caminhos de energia que completam então a matriz da árvore da vida no nosso corpo humano. O padrão que pode transformar, né, esse padrão da árvore da vida é um padrão que pode transformar a nossa consciência e energia, não apenas nessa nossa vida atual, mas também em todo o nosso futuro e destino espiritual, né? Então eu tô aqui considerando essa ideia de que existe vida, existem outras encarnações além dessa vida atual. Então esse processo de iniciação, né, envolve começar a relembrar aquilo que somos, né, e por que estamos aqui. Essas memórias, nossas memórias de vidas passadas, elas são codificadas dentro das estruturas da geometria sagrada,
né, dos nossos corpos sutis, né, do nosso corpo de energia e corpo de consciência, ou da alma e do etérico, né, que permanecem conosco através de múltiplas encarnações. Então, essas memórias, né, de vidas passadas, elas não estão no nosso corpo físico, né, porque o nosso corpo físico ele se desintegra a cada final de vida, né, retorna à Terra. Então, essas ativações, elas foram projetadas, né, foram criadas, foram desenhadas para despertar o superpoder adormecido em cada ser humano, né, que é o poder da nossa mente. A meditação, ela é um exercício que nos ajuda a superar a tagarelice da nossa mente, né, do que é muito comum, né, da monkey mind, né, da nossa mente de macaco, que tá toda hora tagarelando, né, ativa, em constante pensamentos. Então, com a prática, a nossa mente ela vai se tornando clara, focada, calma, né? Ao invés dela percorrer dessa maneira como um macaco, né? De modo selvagem e fora do controle. Então, a gente usa esse poder claro da nossa mente, uma vez que a gente tenha, né, entrado nesse estado mais calmo e centrado de consciência, a gente usa esse poder para justamente se tornar completamente presente e observar a natureza dos nossos próprios pensamentos, sentimentos e ações ou atitudes. Então, com isso a gente vai começando a ver e a experimentar a realidade como ela de fato é, né? E não como a gente gostaria de que fosse, né? Distorcendo a realidade através dos nossos próprios filtros e projeções. Então, depois que a gente, né, faz essa prática de meditação para clarificar a nossa mente e praticar a presença, então, aí sim é o momento, né, para a gente então entrar em práticas de iniciação espiritual mais profundas como essa, né? Essas práticas de ativação da geometria sagrada no nosso corpo humano de energia, elas despertam os nossos corpos sutis, né? Que guardam as memórias das vidas passadas e também o conhecimento do âmago da nossa essência espiritual. Então pode encontrar uma postura que seja confortável para você, se possível na postura sentada com a coluna ereta, seja no chão ou numa cadeira, como for mais cômodo nesse momento. Pode fechar os seus olhos. Fazendo ainda alguns ajustes que você sentir necessidade, até que você possa se estabelecer numa postura confortável, relaxada e ao mesmo tempo atenta, consciente. Entrando em contato com a sua respiração, fazendo respirações lentas e profundas. E nesse primeiro momento, apenas se sintonize a sensação da energia em você e em torno de você. Torne-se consciente de qual é o seu nível atual de consciência, o seu estado de presença nesse momento. E também o que está presente para você na sua mente
e emoções. Isso vai te dar uma leitura de base para que você possa claramente observar mudanças ao final dessa prática. Apenas observe como você se percebe aqui e agora, sem tentar mudar nada. Então imagine que a partir do topo da sua cabeça começa a penetrar um mel, um líquido viscoso, bem relaxante e revitalizante. E à medida que esse mel começa a ser absorvido pelo interior da sua cabeça, você começa a sentir, a relaxar e soltar as tensões da testa, relaxando seus olhos, bochechas, soltando a mandíbula, lábios, língua, sentindo todos os músculos da sua face relaxando, a sua mente, a sua cabeça descansando. E esse mel continua descendo pelo interior do seu corpo, preenchendo agora a região do pescoço, relaxando, soltando quaisquer tensões do pescoço. Sentindo esse líquido viscoso sendo absorvido agora pelos seus ombros. E à medida que isso acontece, você vai relaxando, aliviando o peso dos seus ombros, soltando a carga que você não precisa mais carregar sobre seus ombros. E você começa a sentir agora esse mel, esse líquido preenchendo seus braços. E à medida que ele vai sendo absorvido, você vai sentindo relaxar braços, cotovelos, antebraços, pulsos, mãos e dedos das mãos. E esse mel, esse líquido agora começa a ser absorvido pela sua região peitoral, acalmando essa região do corpo, relaxando, deixando ir o que quer que você possa ter guardado nessa parte do corpo, consciente ou inconscientemente, e que agora você pode soltar, entregar, deixar ir, abrindo espaço para novas possibilidades. E você vai sentindo agora esse mel, esse líquido descendo, preenchendo agora a região da barriga, relaxando alto e baixo abdômen. Sentindo esse relaxamento até mesmo nos seus órgãos internos que se beneficiam desse momento de pausa.
podendo se regenerar, se revitalizar. E você sente agora esse mel sendo absorvido pelas suas costas, preenchendo as suas costas como um todo. E à medida que isso acontece, você vai sentindo um relaxamento em cada uma das partes das suas costas, sentindo esse líquido penetrando nos espaços entre as suas vértebras, relaxando quaisquer tensões da sua coluna vertebral, que com isso naturalmente se realinha com a cabeça, tornando-se consciente desse eixo vertical do seu corpo. E você começa a sentir agora esse mel, esse líquido descendo, preenchendo agora a parte inferior do seu corpo, começando a ser absorvido pela região do quadril, a região pélvica, relaxando essas partes, incluindo glúteos, virilha. Então esse mel, esse líquido relaxante, revitalizante, começa a ser absorvido pelas suas pernas. E à medida que isso acontece, você vai sentindo um relaxamento nas suas coxas, joelhos, panturrilhas, tornozelos, pés e dedos dos pés. Até que você sente o seu corpo como um todo, desde a cabeça até as extremidades das mãos e dos pés, completamente relaxado, mergulhado, embebido nesse mel, nesse líquido tão relaxante e revitalizante. Sentindo que todas as suas células respiram e absorvem o prana, a energia vital, a cada respiração. Então agora nós podemos iniciar a construção completa da matriz da árvore da vida no nosso corpo de energia. Então comece tornando-se consciente dos centros e caminhos que você já construiu anteriormente no seu corpo de energia. Então comece tornando-se consciente dos centros do pilar central. O centro acima da sua cabeça e o centro do coração. Conecte esses dois centros juntos com uma linha de luz que percorre do centro acima da cabeça, passando pela parte mediana do seu corpo, bem no meio, até chegar ao centro do coração. E agora torne-se consciente dos centros de energia do pilar do lado direito
o centro acima do ombro direito, o centro no peito superior direito, no topo do pulmão e o centro no fígado, todos no pilar do lado direito do corpo. E agora conecte esses 3 centros juntos com uma linha de luz. Então essa linha de luz ela vai descendo, conectando o centro acima do seu ombro direito com o centro na parte superior do pulmão. E essa linha continua descendo, conectando também o centro no fígado, abaixo do diafragma. Agora torne-se consciente dos centros de energia no pilar do lado esquerdo. O centro acima do seu ombro esquerdo, o centro no peito superior esquerdo, no topo do pulmão esquerdo, e o centro no baço. E agora conecte esses 3 centros juntos com uma linha de luz que parte do centro acima do seu ombro esquerdo. Essa linha de luz vai descendo, conectando agora com o centro no topo do pulmão esquerdo. Então essa linha de luz desce, conectando agora com o centro no baço. Agora, mova sua atenção para o centro acima do topo da cabeça e conecte esse centro acima da cabeça com os 2 centros acima dos ombros, em um triângulo de luz dourada envolvendo a sua cabeça. Essa foi a ativação da primeira parte da matriz de rede da árvore da vida. Agora conecte com linhas de luz os 2 centros acima dos seus ombros ao centro do coração, entre os mamilos, em um outro triângulo de luz dourada. Então conecte os 2 centros em seus pulmões superiores ao centro do coração em um outro triângulo de luz dourada. Então, conecte os 2 centros no seu fígado e baço ao centro do coração, em um outro triângulo de luz dourada. Agora nós vamos adicionar a parte
restante da matriz da árvore da vida. Ambos esses centros restantes se encontram no pilar central. Esses centros ancoram o padrão dourado na parte inferior do nosso corpo e, portanto, na própria Terra, para completar o processo da nossa plena encarnação física no corpo. Então, torne-se consciente da energia que você sente no seu plexo solar, que fica abaixo do diafragma, bem no centro do seu alto abdômen. E procure sentir a energia não apenas na parte da frente do corpo, mas também no centro do corpo. Agora use a técnica de centralização do ponto zero, movendo toda a sua atenção e energia em direção ao centro do centro do centro do seu plexo solar, até que você faça contato com o absoluto centro divino do plexo solar. Ao tocar o centro divino do plexo solar, agora use a técnica da radiação, permitindo que esse centro ativado do plexo irradie para fora, em todas as direções, em um sol esférico de luz e calor. Agora que o plexo solar foi ativado, você pode conectar os centros do fígado e baço ao centro do plexo solar em um outro triângulo de luz dourada. Esteja ciente de que esse triângulo é mais raso ou achatado no corpo humano, em comparação com a aparência do triângulo quando visto no diagrama cosmológico da árvore da vida. E agora nós vamos ativar o nosso centro de ancoramento final na árvore da vida. Torne-se consciente de uma esfera de energia no centro do seu baixo abdômen, que guarda dentro de si a área desde o topo do osso púbico até o períneo, na base da coluna. Essa esfera de luz e energia guarda dentro dela os genitais e a base da coluna, incluindo todo o sacro. Note que essa esfera essencialmente guarda dentro de si ambos os chakras do sexo e da base, dentre os 7 pontos de ancoragem do corpo etérico, ou 7 chakras.
Agora permita que o centro do plexo solar irradie uma linha de luz para baixo, através do pilar do meio, até essa esfera de aterramento da matriz da árvore da vida, ativando e energizando esse centro final. Então use a técnica de centralização do ponto zero, movendo toda a sua atenção e energia em direção ao centro do centro do centro da esfera da base da coluna, até que você faça contato com o absoluto centro divino dessa esfera de aterramento e energização. Ao tocar o centro, use a técnica da radiação, permitindo que o centro ativado irradie energia para fora, em todas as direções, em um sol esférico de luz e calor que abrange a esfera ao redor dos órgãos genitais, a base do abdômen e o sacro. Agora um último passo e o padrão dourado estará completo. Conecte os centros do fígado e baço em linhas de luz com o centro de aterramento na base da coluna, criando o triângulo de luz dourado final do padrão da árvore da vida. E agora também torne-se consciente do pilar central, na parte mediana do corpo, como uma contínua linha de luz através do absoluto centro do seu corpo, desde a esfera acima da sua cabeça para a esfera no seu coração, para a esfera de luz e calor no seu plexo solar e então aterrando na esfera de luz e calor na base da coluna. Agora você completou todo esse padrão de iniciação da geometria sagrada que tem o potencial, através de práticas contínuas, de ativar e manifestar o seu destino espiritual. Torne-se consciente agora do padrão total de poder que você ativou em seu sistema de energia. Os 10 centros que foram ativados em esferas de sóis radiantes,
E esses centros estão ligados através do padrão de rede completo, os 3 caminhos horizontais, os 7 caminhos verticais e os 12 caminhos diagonais. Tome respirações lentas e profundas e use o seu poder vital na respiração para ativar o padrão ainda mais. Sinta todas as 10 esferas solares e os 22 caminhos de energia aumentarem a intensidade do seu calor e vibração, usando o poder da respiração para aumentar a sua intensidade. E com o seu olho da mente, veja os 10 sóis e 22 caminhos de energia irradiando luz mais brilhantemente com cada respiração, tornando-se incandescente. Sinta que esse padrão é o seu verdadeiro diagrama espiritual em torno do qual os corpos físico e sutil se formam. Quando ativado, você vai sentir que o padrão de rede da árvore da vida é o seu verdadeiro corpo imortal. E você pode perder a consciência do seu corpo físico enquanto habita profundamente na matriz dourada do design da vida. E agora, se sintonize a sensação da energia em você e em torno de você. E observe o efeito dessa prática, a mudança no seu campo de energia. Pergunte a si mesmo mentalmente, internamente, como essa prática estruturou meu corpo de energia? Como a sua consciência e energia se sentem diferentes depois de ter feito essa prática para ativar seu poder espiritual e seu destino através do padrão de geometria sagrada? Então apenas descanse no puro ser, na pura presença.
Gentilmente, vai retornando no seu tempo, começando a sentir os dedos das mãos, dos pés, fazendo os movimentos que você tiver vontade, se espreguiçando. E quando for confortável para você, pode abrir os olhos. Namastê.